Oi, pessoal, tô aqui com o meu parceiro inseparável álcool em gel para gravar uma videoaula para vocês, tá? Porque devido a toda essa medida de proteção, as aulas estão suspensas, mas tem aula do mesmo jeito, tá? Então, eu vou trazer para vocês uma aula sobre a educação física escolar. Lembra que eu tinha falado que eu ia trazer uma aula revisando, né, para quem ainda não viu ou para quem tem dúvida, falar um pouco sobre a história da educação física escolar e suas abordagens, tá? Vocês que já estão terminando, vem concurso pela frente, isso sempre cai e é muito importante, tá? Então vamos lá, vamos iniciar com um breve histórico da educação física escolar no Brasil. Educação física escolar no Brasil é denominada inicialmente como ginástica, tá? Isso é interessante saber que seu primeiro nome não era educação física, e sim ginástica, quando ela foi iniciada oficialmente no Brasil Império em 1851, a partir da reforma Couto-Ferraz, que foi um documento que aprova a regulamentação da reforma do ensino primário e secundário na Corte Imperial. Então, nessa reforma também foi inserida o ensino de ginástica, tá? Mas somente em 1882, a partir da reforma do ensino primário, secundário e superior, realizada por Rui Barbosa, a recomendação para que a ginástica possa ser oferecida para meninos e meninas em escolas normais. Então, só a partir de 1882 que a ginástica realmente é oferecida para os meninos e meninas. Ela é recomendada, tá? Não necessariamente ela vai ser oferecida para meninos e meninas nas escolas normais, nas escolas regulares. Então, apesar da reforma, a implementação da ginástica nas escolas ocorreu apenas em parte do Rio de Janeiro e nas escolas militares. Então, sua implantação foi primeiramente nas escolas militares. Somente a partir de 1920, com as reformas educacionais, que outros estados incluíram a ginástica em seus currículos escolares. Então, a ginástica na escola, ela demorou bastante para ser implantada em todo o Brasil. Nesse período, a educação física, ela tinha como função disciplinar os corpos, formar guerreiros, ensinar hábitos higiênicos e eugênicos e lazer, tá? Então, vamos lá. Nesse período, a educação física, ela tinha como função disciplinar os corpos, desculpa o meu grito tremido, disciplinar os corpos, tá? Então, as pessoas tinham que o objetivo era que as pessoas fossem saudáveis e preparadas para a guerra. Então, formar guerreiros, por isso a questão da disciplina, tá? Os hábitos higiênicos, porque pessoas limpas não pegam doença, e eugênico, que entra aquela questão, né, de separação da raça, mas tá, não vamos falar sobre isso no momento. E lazer também, tá? Porque, como eu disse, pessoas limpas e pessoas que praticam lazer, elas têm menos doenças, tá? Só que a educação física, no caso nessa época a ginástica, era um privilégio apenas da elite dominante, tá? Então, a elite dominante, quem era? Elite branca, tá? E na maioria das vezes, homens. Então, a ginástica ela não era muito bem vista, tá? Nessa época, nem para ser praticada por homens, que dirá para ser praticada por mulheres, tá? Nós vamos entender um pouquinho mais disso agora. Então, embora a proposta higienista reforçasse o domínio das classes burguesas, principalmente no século XIX e no início do século XX, essas encaravam de maneira positiva a implantação do exercício físico e ginástica nas escolas de seus filhos. As classes consideradas dominantes viam nos exercícios físicos uma atividade de baixa categoria na escola, uma opção de lazer, ocupação do tempo livre, portanto, não deveria ser colocada no mesmo nível das atividades intelectuais.
Então, mesmo havendo uma defesa para que a educação física, né, a ginástica fosse praticada, a elite achava que era uma prática inferior, por se referir a uma prática física, que era uma prática da classe pobre, da classe trabalhadora. Então, a educação física, em seu início, ela não foi bem vista e não foi bem aceita. Então, eles não achavam que a educação física, que educar o físico, né, fazer exercício, se comparava às atividades intelectuais, que eram as vistas como as mais importantes e aquelas que deveriam ser trabalhadas na escola, tá? Vinculada à classe médica, a educação física até os anos 30 era pautada em modelos europeus de ginástica, por isso que ela era denominada como ginástica, porque sua base vinha das ginásticas europeias, tá? Com a finalidade de eugenização e higienização dos corpos, preocupada com o saneamento público, a prevenção de doenças e uma sociedade livre de vícios. Então, uma sociedade saudável é uma sociedade forte, é uma sociedade não doente que não dá gasto, tá? Então, como a educação física, o papel na formação de homens e mulheres fortes, sadios e dispostos à ação, colocando em primeiro plano a promoção de saúde. Então, a educação física, nesse período, ela tinha como foco principal a promoção de saúde. Isso foi horrível, mas é só para você se entender, tá? Então, ela era, até os anos 30, vinculada à classe médica, tá? Então, era aquela educação física higienista, tá? Higiene médica, tá? Pessoas limpas, saudáveis. Durante o governo Vargas, que foi de 1930 a 45, a educação física ela foi dominada pelo militarismo, né? Com o objetivo de formar uma juventude disciplinada, então, vamos lá, disciplinada, forte e pronta para defender a pátria, capaz de suportar combates e atuar na guerra. Então, nessa época, né, entre 30 e 45, a educação física teve um cunho militar. O objetivo dela era criar uma juventude disciplinada, que obedecesse regras, né, para poder ir para a guerra, tinham que ser fortes e prontas a qualquer momento para defender sua pátria, tá? Combatendo e indo para a guerra. Para isso era essencial, aí já, né, a gente já vê uma educação física bem excludente, que ela tem um cunho muito excludente, tem um histórico excludente, tá? A gente tenta reverter isso hoje, mas ainda existem muitos resquícios dessas épocas, né? Para isso, era essencial selecionar indivíduos perfeitos. Então, pessoas que eram consideradas perfeitas podiam participar da educação física e excluir os incapacitados. Tá? Então, a educação física era para aqueles que não tinham nenhuma doença, nenhuma deficiência, nada que os impossibilitasse de fazer qualquer prática. Era uma educação física para os perfeitos. Tá? A educação física, nesse período, passa a ter uma identidade relacionada à ordem moral e cívica. Tá? Lembrando que, né, temos a ditadura militar. Com os princípios militaristas de defesa da pátria e adestramento físico, que se relacionava ao higienismo e à eugenia da raça. Então, foi uma época, assim, um tanto obscura na educação física. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela agora. Então, as forças governamentais da era Vargas aliaram-se ao higienismo, pretendendo corpos extremamente individualizados e saudáveis, os quais deveriam se tornar dóceis, tá? Aí entra a questão dos corpos dóceis, aqueles que são submissos, né? Que aceitam a imposição de normas, de regras, sem questionar, tá? Então, o fator eugênico consistia no desdobramento do higienismo e tinha como objetivo a necessidade de construção de uma raça saudável, pura, sem doenças e submissa, tá? Então, isso segundo
Soler, tá? Não são palavras minhas, são palavras do autor, tá? Tudo que eu estou falando aqui é embasado nesses autores que eu estou mostrando para vocês. Por força da Constituição brasileira, em 37, a educação física passa a ser obrigatória no currículo de todas as escolas primárias. Então, a partir de 37, com a Constituição, aquela primeira Constituição, a educação física torna-se obrigatória, tá? Juntamente com o ensino cívico e os trabalhos manuais. Lembra de criar uma população forte, sadia, corpos dóceis, tendo como objetivo, juntamente com as outras duas práticas educativas, a promoção da disciplina moral e o adestramento físico, de forma a preparar os jovens para cumprir os seus deveres com a economia e a defesa da nação, como apresentado no seu artigo 31 e 32 da Constituição, tá? Então, o ensino cívico era para o adestramento, né, para a disciplina moral. Já a educação física entrava com adestramento físico, tá? Até então, nós podemos observar na educação física escolar o domínio da concepção higienista, principalmente a militarista, centrada em atividades exclusivamente práticas, tá? Então, que isso bem claro, não se ensinava teoria, eram atividades exclusivamente práticas e tendo um caráter biológico, tá? Era simplesmente biológica a educação física e valorizando a mecanização dos movimentos, tá? Então, os movimentos, eles deveriam ser repetições, meras repetições. Você não tinha o direito de criar, de pensar, era simplesmente você ver o movimento e reproduzir, tá? Essa era a base dessa educação física. Era uma educação física biológica, exclusivamente prática e mecanizada, somente repetição. Após 45, a ginástica ela perde um pouco espaço nas escolas. E a educação física, por influência dos educadores da nova escola, passa a ser compreendida como uma prática capaz de não somente promover a saúde ou disciplina dos jovens, mas também como uma prática educativa. Então, a partir de 45, a educação física já começa a ter uma nova ótica, sendo compreendida como uma prática capaz de não somente promover a saúde ou disciplina, mas também como uma prática educativa. Então, a partir de 45, ela começa a ter esse cunho educativo, tá? Essa concepção defende a educação do movimento como única forma capaz de promover a chamada educação integral. Então, a partir de 45, há esse respiro, né, da educação física com essa ótica mais educacional. Porém, não ficamos bem assim por muito tempo, tá? Então, o modelo esportivista, ele acaba ganhando força nos anos 60, tá? Então, a partir dos anos 60, da década de 60, nós temos o modelo esportivista, tá? Colocando outras práticas corporais em segundo plano, e o esporte toma espaço. Então, nessa época, há o boom da esportivização, tá? Então, esporte e educação física se tornam sinônimos, preocupando-se simplesmente com o rendimento, né? Se preocupando com o rendimento e o aprimoramento das habilidades esportivas. Então, o que acontece novamente com a educação física? Exclusão. Porque se você não tem um bom rendimento, você não tem habilidades para determinados esportes, o que você está fazendo ali? Não é? A educação física escolar passa a ser acrítica, predominantemente prática. Então, é o fazer pelo fazer, tá? Sem reflexão e muito menos preocupada com a fundamentação teórica. Então, uma educação física voltada para o esporte e para a prática, é o fazer por fazer.
Você não tem que saber o porquê que você vai ficar lá 20 vezes repetindo uma manchete. Você simplesmente vai ficar 20 vezes repetindo uma manchete até sua manchete ficar perfeita. Então, era isso, tá? Por quê? Porque nessa época, os governos militares que assumiram o poder em março de 64 passam a investir pesado nos esportes, na tentativa de fazer da educação física um sustentáculo ideológico, na medida em que ela participaria da promoção do país através do êxito em competições de alto nível. Então, se tinha uma ideia de colocar o Brasil como uma potência olímpica. Então, o que era necessário fazer, na ideia deles? Dentro das escolas, se ensina esportes, porque lá dentro nós vamos conseguir treinar e encontrar pessoas que vão trazer medalhas de ouro para a gente. Aconteceu? Não. Nesse período, a educação física na escola passou a valorizar o rendimento, selecionando os mais habilidosos e excluindo os menos aptos. E a gente tem resquício disso até hoje nas escolas, tá? De modo que a competição passa a ser o objetivo do processo. As aulas eram centradas na prática baseada na repetição mecânica dos movimentos esportivos, e o papel do professor e aluno era substituído pelo técnico atleta. Então, ali não tinha professor e aluno, e sim técnico e atleta. Então, não havia essa visão de educar, e sim de treinar. Então, se você era habilidoso e tinha um bom rendimento, você era valorizado. Se você não tinha, você era excluído. Se você era menos apto, se você era gordinho, se você era desajeitado, se você não tinha habilidade nem no esporte, azar o seu. Treine e fique melhor. Porque aqui, nessa aula, são só os bons. Então, era essa visão que tinha, tá? E repetição mecânica, que é aquilo que eu falei. Então, nós vamos chutar 50 vezes até esse chute ficar perfeito. Nós vamos dar 500 toques e ficar lá bloqueando, até ficar perfeito. Então, era esse o intuito das aulas de educação física. Na década de 70, a partir do decreto 69.450 de 1971, o qual apresenta a educação física como atividade que, por seus meios, processos e técnicas, desperta, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando, constitui um dos fatores básicos para a conquista das finalidades da educação nacional, direcionando-se à disciplina, dando ênfase novamente à aptidão física, tornando o esporte e o alto rendimento partes fundamentais da educação física escolar. Então, a educação física escolar era sinônimo de esporte e alto rendimento, e aptidão física. Tá? Então, sim, era a época da educação física esportivizada. Repetir, mecanizada, o fazer por fazer. Você não precisa saber o que você está fazendo, você só precisa fazer e fazer certo. Segundo Soler, neste período, temos as aulas de educação física como sinônimos de turmas de treinamento desportivos, que é o que a gente tem hoje em dia, paralelo às aulas de educação física, tá? Fornecendo a exclusão, pois as habilidades motoras e as capacidades físicas eram valorizadas, o que comprometia a participação de todos. Então, não era uma educação física para todos, era uma educação física para os bons, para os bons não, para os melhores, para quem era habilidoso, para quem era considerado o melhor, tá? Na década de 80, já na década de 80, tá? Ela foi marcada por uma crise de identidade na educação física escolar. Aí que é o boom
de renovação na educação física. Pois o modelo tradicional, que é esse que a gente viu, né, até agora, ele começa a ser criticado, gerando assim mais estudos voltados para uma reformulação e uma maior democratização de suas práticas. Então, há novas pessoas pensando a respeito da educação física escolar, incomodados e inquietos, inconformados com aquela educação física que tinha até então. Então, querendo mudanças. Então, são criados os primeiros cursos de pós-graduação da área, há um número maior de congressos, eventos e publicações de livros e artigos, além do retorno de professores doutorados fora do país, o que possibilita uma maior discussão sobre a área. Então, com o retorno desses professores que estavam estudando fora, eles trazem novas ideias de diferentes, com base em diferentes autores que eles vêm. Desculpa, tive uma interrupção aqui. Esse negócio de home office não é fácil. Então, esses autores, eles voltam com novas ideias, com novas concepções e trazendo novas abordagens, novas tendências para a educação física nesse período. Então, essa crise ela foi gerada e deu origem ao chamado movimento renovador da educação física brasileira. Então, é esse movimento de mudança da educação física. Naquele momento, o que foi colocado em questão foi o sentido, a função educacional da educação física, para que educação física? Então, foram essas questões que surgiram, tá? Vamos renovar a educação física, mas para que ter educação física? Qual é a função educacional da educação física? O que a educação física deve ensinar? Qual é o papel dela na escola? Tá? Então, essa crise foi gerada e deu origem ao chamado Movimento Renovador da Educação Física Brasileira. Naquele momento, o que foi colocado em questão foi o sentido, a função educacional da educação física no sistema educacional brasileiro, concomitantemente ao questionamento radical da função social de tal sistema. Então, além de se questionar a educação física, se questionava também qual é o papel da escola nesse momento social em que o país estava vivendo. Então, tudo isso foi questionado. Não foi só a educação física que entrou em crise. Toda a educação teve que ser repensada, tá? Então, foi a partir dessa necessidade de mudança que surgem reflexões a respeito dos objetivos, conteúdos, intencionalidades e funções da educação física escolar. Então, se passa a pensar para que educação física, o que é educação física neste momento, né? O que nós vamos estudar na educação física? Para que estudar isso na educação física? Todas essas questões são colocadas em voga. Esse componente curricular, né, educação física, passa a ser visto como capaz de auxiliar não só no desenvolvimento da educação motora, da dimensão motora do sujeito, mas também das dimensões cognitivas, psicológicas, sociais e afetivas, contribuindo para a formação integral do educando. Então, se vê a educação física, a partir dessas reflexões, como uma educação física mais ampla, uma educação física não só focada na dimensão motora, mas também em todos esses outros aspectos, no aspecto cognitivo, psicológico, social, afetivo, contribuindo para esse cidadão integral, tá? Essa pessoa completa. Dessa forma, com o intuito de romper com os modelos tradicionais, mecanicistas e esportivistas que vinham até então, inicia-se um movimento renovador da educação física escolar, surgindo assim diferentes abordagens norteadoras que buscam a renovação teórica e prática da educação física escolar brasileira. Então, pessoal, na próxima aula eu vou trazer para vocês as abordagens, tá? Por que isso? Né? Por que eu estou passando isso na disciplina de educação física no ensino médio? Eu estou passando por dois motivos. O primeiro deles, se a gente não conhecer como era a educação física, tá?
qual é a história da educação física, o papel social que ela teve, nós não vamos conseguir compreender o porquê que ela é assim hoje. Por que tantos professores só passam esporte? Por que tantos professores valorizam só aqueles alunos que são bons e excluem os que são ruins? Por que tem tanto professor rola bola, tá? Então, voltar no passado da educação física é importante para a gente entender o hoje, tá? E vocês, como estão terminando o curso, eu acho muito importante passar isso para vocês. E o outro motivo é justamente que vocês estão terminando o curso e logo vão prestar concursos. E a história da educação física cai em concurso e é importante que vocês conheçam, tá? Tanto a história quanto as abordagens. Então, assistam, tá? Não me deixem no vácuo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar no grupo, ou no meu WhatsApp, ou por e-mail. Semana que vem eu trago mais a continuação do vídeo. Então, por favor, assistam, tá? Tô aqui gravando, façam essa forcinha, não tô fazendo vídeos muito grandes, é para que vocês realmente não fiquem parados e não percam o aprendizado, tá? Só porque não estão na faculdade. Então, se cuidem, lavem bem as mãos, quem puder, fique em casa, tá? Não fique em casa só na Netflix, não, estuda um pouquinho também, tá? Tchau, tchau, até semana que vem.